Fala, meu nobre Jefferson aqui, e o objetivo desse vídeo é te mostrar como que você faz para ativar uma automação no N8N e retorna o resultado dessa automação para o web. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse aplicativo web, onde eu coloco aqui a URL de algum vídeo do YouTube e ativo aqui a automação lá no N8N através do botão, então eu clico aqui para poder gerar o post, ele vai ativar essa automação aqui. E uma vez que ele chegar no final, através aqui do Response Webhook, né, ele vai retornar de volta aqui os dados para mim aqui no web. Então tem gente que pensa que é simplesmente ir lá no workflow e fazer uma requisição REST API, né, colocar lá endpoint lá e tudo mais. Aí ele não vai retornar absolutamente nada para você. Então eu vou te mostrar aqui funcionando para você poder ter um exemplo mais prático e depois eu te mostro como que foi que eu fiz isso, beleza? Então eu vou colocar aqui em preview, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Acho que esse vídeo aqui ele tem a legendinha. Esse aqui é um dos vídeos do meu outro canal. Então, para quem não sabe, eu também sou especialista em serviços de Google para negócios locais. Eu falo de Google Negócio, Google Ads, Landing Page principalmente. Mas, enfim, peguei aqui a URL, vou colocar informações quaisquer aqui. E deixa eu ativar aqui a automação que ela não está em produção. E vou colocar aqui para poder gerar o post. E aí a gente vai ver a automação ela sendo ativada aqui. Beleza? Aqui ele já pegou a transcrição, aqui ele está passando pelo tratamento com a IA, né? Então, primeiro é feito ali o post, depois é revisado, depois ele é feito uma revisão SEO em cima do post, por isso que demora um pouquinho para poder retornar. Então, aqui a gente vai aguardando aqui no web. Naturalmente, galera, isso aqui dá para poder fazer muito melhor, né? Dá para fazer até um micro SaaS em cima disso aqui, fazer ele bonitinho as dashboards, colocar um histórico de posts gerados, colocar melhor aqui mostrar, né, a questão do enquanto o post vai sendo gerado para o usuário poder esperar melhor, né? Tem várias melhorias, mas como isso aqui é uma coisa para mim mesmo, por enquanto, ele simples dessa forma está funcionando. Então aqui ele já retornou para mim o resultado. Então aqui ele puxou a capa lá do vídeo e aqui ele puxou os itens, tá? Então aqui exatamente com o conteúdo que eu coloquei lá, ó. Então, no caso aqui, o vídeo é sobre os 5 erros que geram suspensão do perfil do Google Meu Negócio. Aí eu falei lá no vídeo, uso do mesmo telefone em vários perfis, empresas de serviço que usam endereço, alterações frequentes em um curto período, modificações de dados sensíveis e falta de consistência nas informações. Detalhe que é exatamente isso que eu falo lá no vídeo, tá? Ele não trouxe com a melhor formatação aqui e tudo mais, tá? Mas enfim, dá para eu poder fazer a publicação lá no WordPress também se eu quisesse, tá? Então, até deixei aqui um nozinho oculto, mas ele já está preenchido, é só eu conectar aqui se eu quiser. Tá? Inclusive, eu poderia colocar um outro botão aqui, postar direto lá no WordPress, e ele ativa aquele outro nozinho que está lá. Mas, enfim, então eu tive aqui o retorno. O que acontece? Primeiro de tudo aqui relacionado ao N8N. Tá? Eu preciso colocar um response webhook para ele responder. Então, aqui no caso a gente tem o webhook. Aqui eu coloquei com relação à resposta, então, ó, eu vou usar um nó de responder o webhook. E aí, aqui no final, eu coloco esse nó. Aí, aqui no caso, eu coloquei para poder pegar todos os dados, tá? All incoming items. E aqui eu coloquei um campozinho de resultado, tá? Que é meio que padrão, vamos dizer assim. Aqui eu tenho os dados, no caso, que estão sendo entregues. Então, aqui tem, eu não vou explicar muito, mas aqui tem as informações que vêm da IA. Aqui, basicamente, eu simplesmente coloquei isso em variáveis. Tá? Eu coloquei uma variável para o título, uma para o conteúdo, coloquei para a meta description, coloquei para o slug, coloquei para a descrição e coloquei para a imagem. Isso para eu poder puxar depois aqui no web. Tá? Mas aí o grande pulo do gato, tá? O grande X aqui da questão. Eu não posso simplesmente fazer uma requisição REST API lá no workflow. Eu preciso usar uma collection aqui do web. E aí eu vou te explicar o que é isso. Então, se eu vim aqui em Data, eu tenho aqui essas collections. Essas collections, se eu vim aqui para poder criar, eu posso escolher o source, ele pode ser tanto uma requisição REST API, tá? Para quem não sabe, é eu fazer uma requisição de API, tá? Eu vou colocar lá um endpoint apontado para o que é, eu já vou mostrar uma na prática. Assim como eu poderia adicionar outras coisas, eu poderia adicionar informações do Supabase, eu poderia puxar banco de dados lá do Airtable, poderia puxar dados de uma planilha, tá? Então tem várias formas de eu usar isso aqui. No caso, a REST API é para você poder fazer qualquer tipo de requisição. Tem alguma API que eu quero puxar informações, que eu quero puxar dados? Sei lá, tem uma API de super-heróis, por exemplo. Eu quero puxar
as informações dos super-heróis. Então, eu vou fazer uma requisição REST. No caso, essa requisição REST que eu faço aqui, deixa eu voltar aqui para o lugar certo, aqui em Data. Essa, no caso que eu fiz aqui, é uma requisição, um REST API, para o meu fluxo no N8N. Então, eu vou fazer para esse webhook que está aqui. Então, eu venho aqui e seleciono o que é uma requisição REST API dinâmica, eu dou continuar, e aí eu vou preencher aqui as informações do meu webhook. Então, eu tenho aqui o post, né, que é conforme está aqui, post, eu copio essa URL que está aqui e colo aqui. E aí, aqui embaixo, eu tenho lá os fields, eu vou colocar aqui para adicionar, e eu adiciono naturalmente as informações que eu quero enviar lá para o N8N. No caso aqui eu estou enviando o quê? A URL do vídeo, a quantidade de palavras e o tom. No caso são esses 3 campos que tem aqui no meu formuláriozinho. Então isso é o que eu estou enviando para lá. E aí eu liguei esse negócio de cores, aqui eu não vou explicar o que é, mas no caso aqui foi necessário ativar, senão ele não funciona. Então é basicamente isso que é feito. E aí, o que acontece com essa collection? Ela recebe dados, ela armazena, é como se fosse uma variável. Então, quando eu faço uma requisição REST direto lá no workflow, ele simplesmente ativa aquela API, aquele fluxo, no caso aqui no N8N. Agora, quando eu faço uma collection, ele retorna os dados aqui para mim. Tá? Então, tanto que ele tem aqui a opção Fetch REST API. Então, aqui ele vai, se eu apertar aqui, ele vai fazer a requisição. No caso, o meu fluxo lá ele não está ativado, então aqui ele não funcionaria. E aí aqui eu tenho 2 coisas importantes, fetch this collection automatically. Então ele tenta ativar aqui ele tenta fazer essa chamada API antes de carregar a página. Então, conforme a página vai carregando, na hora que a pessoa entra, ele já tenta fazer. Isso no caso aqui não faz sentido, beleza? Não faz sentido eu manter isso aqui ativado. É que ele já fica assim por padrão e eu acabei não desativando. E preservar na navegação por exemplo, se eu quero manter as informações que ele puxa. Então, se ele puxa uma determinada informação e eu quero que ele mantenha. Aqui não vai fazer muita diferença, tá? Mas, enfim. E é basicamente isso. E aí, o que acontece? Quando eu clico aqui no botão, eu preciso fazer essa chamada. Só que, aqui no Web, não é comum você fazer esse tipo de chamada aqui diretamente no botão, tanto que ele avisa aqui para você. O que é usado? É usado um form container. Então, a gente tem esse form container, onde fica todos os inputs e botões ali que você precisa que o seu formulário tenha. E aí, quando eu fizer essa requisição, ele vai enviar tudo que tiver de input lá para a API, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai ser enviado. Então, quando eu vou fazer essa requisição, eu vou ativar aqui o workflow, eu faço a nível de form container. Ele fica aqui, Se eu puxar aqui, só caçar aqui, ele está por aqui, tá? Form container. Deixa eu ver se eu acho. Capaz de ter até passado aqui, form container. Então, o form container, ele é basicamente isso. Ele é um container do formulário. E aí, dentro disso, eu posso colocar quantos inputs que eu quiser e afins. E ele faz o envio nesse nível. Se eu puxar aqui para poder abrir, aí eu coloquei aqui um efeitozinho para o botão parecer que está carregando. E aqui eu coloquei, ao invés de fazer requisição REST API aqui, eu vou colocar aqui Fetch Collection. Fetch Collection é o quê? Eu ativar essa collection para ela poder pegar os dados. Então, eu ativo aqui o fluxo. É a hora que ele ativa aqui a automação, que vocês viram verdinho aqui carregando, é nesse momento. O que normalmente o pessoal faria? Viria aqui e aí colocaria aqui para poder fazer uma requisição REST API. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui aqui, REST API Request. E aí preencheria aqui as mesmas informações que está lá. Só que, tá vendo? É a mesma coisa que está lá. Só que a diferença é que nessa forma aqui não vai me retornar dados. Então eu vou ficar tentando retornar dados, tentando e não vai dar certo. Agora, então ao invés disso, como eu comentei, eu vou usar a collection. Então a collection, ela me retorna dados, beleza? E ela fica lá naquela collection. Lá na parte de data aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui de novo. Deixa eu recarregar aqui. Inclusive, lembra que eu falei daquele negócio de que ela carrega automaticamente se eu deixar aquele checkzinho? É nesse momento que está carregando, ele já estaria ativando. Só que eu não tenho nada preenchido aqui, então ele vai tentar fazer uma requisição aqui no meu workflow, no meu webhook, mas não vai funcionar, porque não tem nada preenchido, tá? Não adianta. Então, por isso que eu desativei aquela hora.
Deixa eu ver se está aqui ainda o URL do vídeo, beleza? Vou colocar aqui as informações, banana, vou ativar aqui. E aí ele deve gerar o post aqui. Beleza, tá lá gerando. E o que vai acontecer? Uma vez que ele retornar esses dados, vai ficar aqui na minha collection, tá? Ele deveria ficar aqui. Ó, ele tá fetching data, ó. Inclusive, o Web ele é muito legal nessa questão, porque ele tem essas variáveis nativas da collection, que tem lá, por exemplo, uma isFetching, ou seja, enquanto ela está pegando o dado, é true. E aí tem lá a variável, eu vou mostrar para vocês, isFetched, que é quando ele acabou de pegar os dados. Isso daí é muito útil para poder fazer condicionais e afins. Igual, eu preciso expor aqui os dados. Beleza, eu vou expor os dados quando, por exemplo, a coleção aqui ela tiver com os dados fetched, quando ele tiver pego os dados. Ó, aqui já retornou. Então aqui ele está retornando as informações aqui do N8N. Ele está retornando essas 5 variáveis aqui, ó, 6. Tá? 3, 4, 5, 6. Então ele está retornando aqui para mim. E uma vez que eu retornei isso aqui, eu posso usar para poder exibir essas informações. Então, primeiro, vamos pegar aqui esse elemento, que ele está aqui, ó, results container, que é o container do resultado, que ele está com display para poder aparecer somente em um certo momento. E aí aqui, ó, ele está aqui com a condição lógica para ele poder aparecer se content generated é igual a falso, aí ele fica como none, senão ele fica um display flags. No caso aqui, o content generated provavelmente é alguma variável que eu criei ou alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Eu já nem lembro para falar. Aqui, ó, é uma variável. Como já faz uns dias que eu fiz, eu não lembro certinho, mas eu poderia fazer de outra forma. Eu poderia colocar para ele aparecer quando, aqui, ó, se eu vim aqui em data, ó, eu vim aqui na collection, cadê aqui, ó, tá vendo? Ele tem a variável isFetching, então, enquanto ela está buscando os dados, ela fica como true, ela fica como verdadeira, que ele está pegando os dados. Então, enquanto ele está pegando os dados, ela é verdadeira. E aí eu tenho aqui, ó, isFetched, que ele já pegou os dados, quando já terminou de pegar. Então, eu poderia colocar dessa forma aqui, ó. Então, enquanto se fetched, se ele já pegou os dados, é verdadeiro, tananã, acontece tal coisa. Se não, se é falso, então ele não mostra aqui essa seção, entende? E aqui, para eu poder dispor os dados, eu tenho aqui um elemento texto. Esse elemento texto ele está atrelado a aqui uma parte do post results. Eu vim aqui na collection, tem aqui data, vou colocar data 0 aqui, aí está tudo aqui, ó. Eu posso simplesmente puxar, eu não preciso nem criar variável, porque o Web ele já faz isso para mim. Toda collection ela tem as próprias variáveis e ela já está armazenando esse valor. Então eu posso simplesmente pegar e colocar aqui para poder expor. Aqui é a mesma coisa, ó, a imagem eu pego ela dinamicamente, pegando aqui a informação da collection, ó, tá vendo aqui, ó, post result.data 0, featured image, é isso aqui, ó, post result, aí dentro disso eu tenho aqui data, dentro disso eu tenho aqui data 0, e aí eu tenho aqui, ó, né, featured image, que é a URL da imagem, e aí eu colocando ele já expõe aqui a imagem para mim, entende? Então é relativamente simples, porque o web ele já facilita isso para mim, ele já tem as variáveis criadas. Então, quando eu uso a collection, eu estou simplesmente armazenando os dados que eu estou pegando, beleza? É para isso que serve aqui as collections. Naturalmente, ela tem outros objetivos também. Igual eu comentei, ó, fetch this collection automatically, isso aqui é quando você quer, naturalmente, ela já pega ali na hora ao carregar a página, tá? Então, ele já começa puxando, é quando você tem que fazer uma requisição API antes de começar a usar aqui a aplicação, no caso não faria sentido. E preservar na navegação é caso eu mude de página ou alguma coisa assim, ele continuar armazenando aqui esses dados, beleza? E aí vai naturalmente do que você está buscando. Deu para sacar? Deu para entender como é que funciona? Ficou confuso? Deixa aí a sua opinião, deixa o que você achou aí nos comentários, que naturalmente se ficou complexo, se não deu para entender, eu posso fazer alguma coisa do zero, mostrando também um exemplo do zero. Jefferson, mostra como é que faz essa automação aí. Jefferson, mostra como é que faz do zero esse aplicativo web afins, deixa aí nos comentários. Eu só não vou disponibilizar isso aqui para vocês, mas natural que é uma coisa interna minha, projeto meu, eu estou mais aqui mostrando um pouco para vocês alguns desafios que eu tive, eu estou trazendo aqui mastigado para vocês, beleza? Mas caso vocês queiram aprender a fazer, pode deixar nos comentários que eu trago aqui no YouTube para vocês de como que faz isso, fechou? Bom, galera, é isso. Qualquer outra sugestão de conteúdo, qualquer dúvida que você tiver, que você queira aprender comigo, seja automação com N8N, seja alguma coisa relacionada ao web, seja até a ferramenta de web coding com Replit, principalmente, eu vou trazer alguns conteúdos sobre o assunto, deixa aí nos comentários, fechou?